dia! Tudo bom com vocês? Vamos gravar mais um bate-papo delicioso desta semana. Acabamos de acordar. Estamos aqui sentados para tomar café e hoje eu acordei meio raivosa. Sabe quando você acorda combativa? Acordei hoje assim. E aí eu tava pensando no porquê que eu estou raivosa energeticamente no dia de hoje. E essa semana começou raivosa, né? E é engraçado que quando você tem assuntos raivosos na internet ou situações raivosas no mundo, coisas que você não concorda, coisas que te deixam meio... Meu Deus, o que está acontecendo com a humanidade? Você meio que vai absorvendo isso e levando isso junto com você. Então o que você quer dizer que o homem nasce bom, mas o ambiente... O meio que corrompe. O meio corrompe o homem? Com certeza. Eu acredito que o meio corrompe o homem. Isso é papo de isentão. Não é, mas é porque a semana, eu não sei se vocês estão com essa energia, mas tipo, até o Príncipe Harry voltou a falar, sabe, por conta do livro dele. Inclusive eu estou louca para ler o livro dele e saber um pouco mais dessas tretas. Ele falou algumas coisas que eu sei que tem uma galera que tá assim, nossa, o Príncipe Harry deveria ter ficado quieto nesses últimos tempos, ele e a Meghan, porque se ele queria sair da família real... Por que ele tem que continuar falando da família real? E aí eu tava pensando, porque a família real é a família dele. Não é assim? Você aí, com 30 e poucos, 40 anos. Se você começar a fazer terapia agora, nunca fez. Começou a fazer terapia agora, na sua vida. Seu terapeuta vai te perguntar sobre seus pais, sobre seu meio familiar, sobre como que foi a sua infância. Vai querer saber mais da sua construção familiar e social durante toda a sua vida. No caso do Príncipe Harry, é a família real. Calha de ser a família real. Não tem como ele falar mal do pai dele sem falar da família real. Sem falar mal do rei. Não tem como. Eu tô até rouca. Não tem como ele falar. Tu viu que ele falou que o anúncio da morte da mãe foi o pai dele que deu? Sim. Que ele entrou no quarto e falou, sua mãe morreu, fechou a porta, saiu. E aí ele e o irmão começaram a brigar de soco. Porque é muita energia contida, né? É uma galera que não pode expressar. Imagina que desesperador você não poder expressar. Mas eu vi também, eu não sei se você viu, que ele disse que ele nasceu para ser apenas o substituto e o doador de órgãos do William. Tu viu isso? Nossa! Que quando ele nasceu, o Charles falou pra Diana assim, muito bom, você já me deu um herdeiro e um substituto. Bom trabalho. Nesse nível, assim. E assim, aí você olha e fala assim... Pô, mas deve ser mó dramão, né? Ele tá fazendo um drama meio bizarro aqui. Mas não é. A gente sabe que família real é assim. A gente sabe que a própria família real britânica pegou um monte de gente da família e enfiou num hospício, num hospital psiquiátrico, coisas assim, porque eram pessoas que estavam, sei lá, com a saúde mental abalada, que tinham questões de nascimento até meio abaladas. Meu café chegou. Aparentemente agora acalmarei. Mas não é... E aí, cara, eu fico vendo as pessoas falando assim, nossa, mas se ele não queria mais envolvimento com a família real, por que ele ainda tá falando disso? Porque é complicado você desapegar da sua família, gente. A gente que tá aqui, ó, depois de não sei quantos anos dessa maluquice de discussão política no Brasil. A gente, e eu me incluo nesse balaio, que deixou de falar até com pessoas da família por conta de pensamentos equivocados. Tocou o despertador do nada aqui no meu celular. Mas a gente que deixou de falar com um monte de gente da família, com amigos, com pessoas aleatórias da nossa vida. Cara, a gente não fez isso por motivos pessoais, mas eventualmente a gente fica comentando, falando assim, a gente que deixou de falar com a família, e o fulano de tal, não vou com a cara mais de fulano de tal, lembra do que fulano de tal fez? A gente é assim. A gente não pode esquecer que a família real é a família do Príncipe Harry. E que tem questões ali que eu quero ler no livro, e aí depois que eu ler esse livro, eu com certeza vou ler esse livro, gente. Depois que eu ler, eu volto aqui para conversar mais com você. Mas trazendo uma outra treta maravilhosa também, que está rolando de discussão essa semana nas redes sociais, e que eu acho que também me deixou muito reflexiva sobre várias coisas, é que saiu um documentário na HBO Max sobre a Britney. Jamie versus Britney. A versão do pai da Britney Spears e a versão da própria Britney Spears sobre o trelelê da tutela e tudo que aconteceu com Britney Beach
desde o início dos anos 2000. Eu assisti apenas o primeiro episódio, apenas a versão de Jamie, que é uma versão que me irrita há muitos anos, né? Porque ele que tá na mídia há muitos anos falando mal da Britney Spears, falando um monte de coisa da Britney Spears. Eu era fã da Britney, fã do Hit Me Baby One More Time, eu era essa fã. Então acompanhei muito de perto essa questão da Britney desde sempre. Participei do movimento Free Britney desde sempre também. E eu vi esse episódio, que é o primeiro episódio, né, desse novo ponto de vista, que não é um novo ponto de vista também, porque é uma grande reunião de matérias, entrevistas e notícias de todos esses anos, meio que condensado, assim, né? Juntaram tudo num lugar para as pessoas que não entenderam ainda entenderem finalmente o que rolou. E o que eu consigo ver, assim, dessas coisas da Britney, e tem várias pessoas na internet que passam por isso também, principalmente crianças e adolescentes em idade muito novinha, que têm suas carreiras gerenciadas pelos seus pais na internet. E é por isso que eu achei tão importante falar sobre isso aqui. Porque há alguns anos atrás, eu e o Panda, a gente fez um projeto de escola, que a gente conversou com algumas crianças. O Panda foi numa escola por conta de uma empresa que ele trabalhava, inclusive. E as crianças diziam que o sonho delas era ser youtuber. Esse era o sonho. O futuro delas era ser criador de conteúdo, não criador de conteúdo, mas youtuber. E a gente já viu inúmeros casos nos últimos anos de crianças e adolescentes que parece que tinham uma relação meio abusiva com os seus pais, né? Dos seus pais, na verdade, para criar conteúdo. Teve um caso famosíssimo, que agora eu não tô lembrando o nome, de uma menina e um menino aqui do Brasil, e que deu até treta, tipo, até hoje parece que os pais, eles continuam publicando vídeo no YouTube. Quem lembra o nome, coloca aqui, que eu esqueci completamente o nome das pessoas. Mas parece que até hoje os pais continuam postando vídeos no YouTube com os comentários desligados, sabe? Porque recebe muito ataque, muita crítica, e parecia que a menina fazia as coisas meio que obrigada, ela não gostava de fazer. E tem também a versão de internet de mães que têm vários filhos para continuar sendo blogueira de maternidade, né? Da parada da gestação, parece dar muito dinheiro. E é uma galera meio que viciada em ter filho por conta dessa questão da internet e tudo mais. Lá nos Estados Unidos tem uma família que a gente acompanhou já por um tempo no YouTube, que é a LeBron Family. Não sei se vocês conhecem. Eles têm muito filho. Eles têm, tipo, uns quatro filhos, né? É. Eles têm 4 filhos. O canal começou com uma filha só. Com uma filha, que é famosinha já também, que ela já tá meio que no início da adolescência. Leia tá chorando. Leia, É porque tá tem tudo cachorro bem. aqui do lado. É, o cachorro fica rondando a casa e ela fica meio psicopata do... Ai, meu Deus, eu queria sair. Não vai sair. E aí, eles começaram a ter muitos filhos, assim. E é doido porque a cada filho que tem é uma renovação de conteúdo de maternidade. Se eu não me engano, já são 4 filhos. E eles ficam fazendo muito conteúdo sobre a gestação, e sobre o parto, e sobre um monte de coisa. Cara, teve um dos filhos que ficou na maternidade internado porque teve... Complicações de nascimento. Teve icterícia, acho que é esse o nome. E várias complicações de nascimento. E eles ficavam mostrando o período lá, sabe? Na maternidade, filmando o bebezinho dentro da caixinha de acrílico. Eu entendo que isso faz parte da vida das pessoas. Eu entendo que tudo isso seja parte do dia a dia mesmo, e que se você cria conteúdo, você vai mostrar, né? Se em algum momento da minha vida eu engravidar, óbvio que eu vou mostrar muita coisa pra vocês sobre isso, afinal de contas faz parte da minha vida. Mas o que me deixa impressionada é exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Harry e que tá acontecendo agora e que tem muita gente criticando, e com a Britney em toda a história dela, nesses documentários que a gente vê assim um pouquinho dos bastidores da vida deles, e que, vou até trazer um outro conteúdo aqui, aconteceu com Elvis também, pelo que a gente viu no filme do Elvis, que inclusive foi exatamente esse caso que me incomoda, que estragou a carreira do Elvis e fez ele se tornar esse mártir do mundo do estrelato americano, que é sempre ter um obsessor do lado dessas pessoas,
sabe? Sempre ter alguém, e esse alguém pode ser os pais, pode ser o empresário, no caso da Britney foi o pai dela, desses youtubers geralmente são os pais também, e do Elvis foi o empresário dele, e do Harry, eu acho que de alguma forma, pelo que ele tem falado, tinham várias pessoas assim, e aí utilizando talvez a defesa de ser uma instituição família real, né? E aí você tem os assessores dessas pessoas que meio que tentam doutrinar, e aí você tem as regras de uma família real que tenta guiar o seu comportamento e o seu estado de espírito dentro daquela família. Se você trabalha numa empresa, você tem os valores da empresa também, que meio que vão te limitar e fazer com que você haja de acordo com aquelas regras ali. Regras são muito boas, eu sou a primeira a defender todas as regras, mas a gente precisa tomar muito cuidado, e aí eu volto ao assunto do Brasil nesse momento também, para não transformar regras e valores em algo que muda você, em algo que faz com que você pense de uma forma que não seria a forma que genuinamente você pensaria em determinadas situações. Sabe aquele negócio de, eu até queria ir na festa de fulano de tal, mas a minha mãe vai brigar comigo. E aí você nem pede pra ir, você nem cogita ir, e você já se limita. E deixa de ser um pouco de você por conta dessa regra, ou desse medo, ou dessa doutrina que foi colocado dentro da sua cabeça. E isso acontece em todos os lugares das nossas relações de vida. Família, amigos, trabalho, política, né? Quando você olha para o que aconteceu no Brasil essa semana e vê a quantidade de pessoas que segue uma doutrina cegamente. E eu tô falando de todos os lados da política, tá? Porque a partir do momento que você institui lado direito, lado esquerdo, lado de centro, e leia Saramago, leia um ensaio sobre a lucidez para entender essa discussão de direito, esquerda e centro filosoficamente, porque tirando da raiz da política, são questões de pontos de vista de mundo, não apenas de política, envolve tudo essas visões. E você vê as pessoas utilizando essas bandeiras para justificar as suas atitudes, e aí volta para Britney, o pai dela falando, eu fiz isso porque senão ela ia morrer. E aí você vai ver o lado da Britney, que eu verei ainda e trarei outro vídeo sobre isso muito em breve. Porque o lado do pai dela é o lado do, eu fiz isso para minha filha não morrer. Aí quando você ia ver a filha, ela tava desesperada pedindo ajuda porque ninguém deixava ela em paz. Isso é o panda fazendo ovo. Ninguém deixava ela em paz, ninguém deixava ela ser quem ela era. As pessoas tinham o ideal de Britney e exigiam que ela seguisse esse ideal, quando na verdade ela já tinha mudado. Seguisse a cartilha do ideal. A cartilha do ideal. E aí quando você pensa em tudo da sua vida, tudo, nos seus pais, no seu trabalho, nos seus amigos, em todos os meios que você vive, existe uma cartilha. E se você não segue essa cartilha, dificilmente você vai ficar ali naquele meio. E aí quando eu penso, de novo, no cenário do Brasil e as cartilhas que foram pré-definidas na internet sobre política, isso está adoecendo todo mundo de todos os lados. A gente não tem que seguir essas cartilhas. A gente tem que entender quem nós somos e dentro do meio que a gente vive, a gente tem que entender se ele é adequado, se as regras desse meio são adequadas e se a gente ainda se identifica com esse meio que a gente está. Eu acho que de todos esses conteúdos, Britney, Harry, política do Brasil, tudo que está acontecendo, uma coisa que a gente precisa ser é fiel a nós mesmos. E não se permitir afetar ou ficar irritadiço, por exemplo, como eu falei no início do vídeo, porque o mundo tá, porque o exterior tá. E é por isso que é tão importante a gente encontrar o nosso ponto de equilíbrio e ser fiel a ele, porque é ele que guia a gente. E é ele que faz com que a gente continue sendo a gente mesmo em todos os dias da nossa vida. Era isso que eu precisava falar pra vocês. Comenta aqui como que tá a sua semana, como tá a sua energia. Se ela está caótica ou se ela está leve, tranquila, de boa, porque você não se afeta nada e você tá super ok com o seu ponto de equilíbrio. Beijos e até a próxima. Tchau!